Olá, dando início a mais um bate-papo do Movimento Solidário Empresarial, através dos canais no YouTube, no Facebook, no Instagram e nos podcasts do Anchor e do Spotify. Para conversar com a gente neste vídeo, neste áudio, está a Nailde Melo. A Nailde é CEO da Consultoria Oriente e apresentadora do programa Avança RS. Para conversar com a Nailde, junto comigo, está a Alessandra Fraga e a Ana Paula Rodrigues Bon. Tudo bem, Alessandra? Tudo bom, Rogério. Eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou Alessandra Fraga, sou empreendedora, sou consultora de imagem com foco em gestão da imagem profissional e coordenadora do Comitê de Capacitação Empreendedora da BPW Brasil. Falando rapidamente do movimento, o Movimento Solidário Empresarial surgiu neste momento que estamos vivendo. Ana Paula e o Rogério nos perguntamos o que vamos fazer, né? Então, a forma de resolver a nossa dúvida, né, e a nossa dor foi criar esse movimento para todos. E no momento que nós estamos conversando com diversos profissionais e trazendo dicas, né, nós podemos vislumbrar o nosso futuro e todas as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo também vão poder construir um novo negócio, uma nova oportunidade após pandemia. Ana Paula. Muito obrigada, Alessandra. Eu sou Ana Paula Rodrigues Bon, fundadora do Instituto Florescer. Trabalho com desenvolvimento de pessoas por meio de cursos, treinamentos, mentorias, workshops. Sou consultora empresarial e escritora. E estamos aqui neste movimento que é para todos, buscando alternativas através dos conhecimentos que os nossos convidados nos trazem. Muita gratidão. Rogério? Eu sou Rogério Gomes, sou administrador, sou professor universitário de graduação e pós-graduação, sou palestrante na área de inovação, na área de pessoas, tenho 7 livros editados e mais 2 que estão saindo logo adiante, consultor, fundei há tempos consultoria há mais de 25 anos, e sou conselheiro do Conselho Federal de Administração. Para bater um papo com a gente, falando sobre tudo isso que está acontecendo, está a Nailde Melo. Nailde, muito obrigado por poderes estar com a gente aqui nesse momento. E como é que está sendo para ti todo este momento de tanta complexidade? Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje nesse bate-papo com vocês e dando sequência, então, no programa. Hoje está sendo um pouco desafiador a nós todos, empreendedores e idealizadores de projetos, como absorver e como gerir os negócios diante da pandemia, que está sendo muito difícil. Alguns empreendedores estão até, inclusive, entrando em depressão, entrando em colapso, né? Não sabem o que fazer nesse momento, porque a economia, ela te ensina algo, te abre as portas para fazer um financiamento, um apoio a essas empresas, e não estão conseguindo. Bom, há um ano atrás, eu já optei pelo home office, então, para mim, foi um pouco mais fácil, porque eu já estava nessa transição, de uma certa forma, e abriu-se, então, outras oportunidades de outras carreiras no qual eu já vinha trazendo comigo, né? Eu sou especialista em recursos humanos e também especialista em contratos e subcontratos. Como sair diante de uma crise, ou então criar um novo produto dentro da crise? Ter aquelas habilidades, sentar, o que eu posso fazer, quais as minhas principais habilidades, o que eu posso fazer nesse momento para ajudar os empreendedores. Então, diante disso, se resgatou, então, lá do passado, a especialização em recursos humanos. E hoje, os empresários estão com muita dificuldade com os seus liderados. Muitos líderes têm essa dificuldade porque estava numa sequência de cursos motivacionais, treinamentos de liderança, mas de fato e de verdade, em home office, como lidar com o seu liderado, como tem sido isso? Então, para algumas empresas se aproximar, tirar a ideia, pedir ajuda para os seus liderados, está sendo muito importante.
Aí o de está tendo contato com clientes, com profissionais e pessoas do teu entorno. O que essas pessoas está sendo mais difícil? Porque existem pessoas que, por terem talvez uma característica muito resistente, muito conservadora, têm dificuldade de se adaptar. Será que a adaptação é uma das dificuldades que as pessoas estão enfrentando mais? Exatamente. Tem muitos líderes que eram e ainda são resistentes, alguns empreendedores ainda são resistentes, achando que tudo está voltando ao normal. Pelo contrário, não está voltando, nada mais vai ser como antes, né? A forma de liderança, inclusive, um dos meus clientes e um parceiro da cidade de Campo Bom, eles já estavam migrando, pensando em fazer o seu trabalho home office. E foi muito interessante, porque nós tivemos um bate-papo no sábado, e ele me falou isso, Nailde, a nossa empresa, ela tem 1.000 funcionários, 90% está em home office, e nós provavelmente não voltaremos, porque deu muito certo. Se reduziu o faturamento, mas se aumentou a capacidade de clientes. Ou seja, está se mantendo. Isso é muito bom, é um índice importantíssimo a gente ouvir. Ou seja, essa gestão, essa liderança, ela se adaptou ao novo e conseguiu fazer com que os seus liderados entendessem essa importância de trabalhar em home office, separar a família, os seus afazeres com as suas obrigações empresariais. A gente tem visto hoje é que os muitas vezes não estão ainda preparados para abrir mão daquele controle sobre as pessoas. E quando a gente fala de home office, a gente está dizendo que eu, enquanto empresário, vou ter que abrir mão do controle, saber que horas o meu funcionário começa a trabalhar, se ele está agora olhando um vídeo no YouTube ou se ele está fazendo aquele contrato que tem que ser feito. Isso também é um processo desafiador, né? Muito, muito desafiador. O que acontece? Esses liderados, eles devem ser preparados, sim, pelos seus gestores, mesmo que seja em curto prazo, para que eles estejam adaptados com ferramentas. A empresa tem que fornecer para o seu liderado os programas essenciais para dar aquela rotina do seu trabalho, criar uma rotina para que os seus liderados possam estar entregando, fazendo as suas entregas do seu trabalho, e o liderado ele tem que ter a consciência e a responsabilidade de estou na minha casa, mas eu preciso entregar o meu trabalho, ou seja, eu trabalho das 8 ao meio-dia, da 1 às 5 da tarde, então isso é uma regra. Eu não posso ter visita na minha casa, eu não posso... Então, eu tenho que entender que eu optei em trabalhar em home office e fazer com que a coisa seja com sucesso. De que forma? Regras, né? De ambas as partes, tanto do líder quanto do liderado. Ana Paula Rodrigues Bon, Instituto Florescer. Muito obrigada, Rogério. Nailde, seja muito bem-vinda a este movimento. Muita gratidão por aceitar esse convite. E te ouvindo trazer todas essas questões referentes aos dois lados de se trabalhar em home office, as empresas que conseguiram se adaptar e conseguir desenvolver suas atividades, tendo até maiores ganhos, e também aqueles que não conseguiram se adaptar. A gente traz várias reflexões dentro da questão do trabalho em home office, porque o que a gente traz a pensar é, será que as nossas leis trabalhistas estão prontas para lidar com o home office? Será que a nossa cultura está pronta para trabalhar em home office? Como você mesmo trouxe, a pessoa que aceitar trabalhar em home office, ela vai ter as regras, e as regras vão ser por dois lados. Mas será que todos terão essa cultura e esse perfil para poder desenvolver essas atividades assim? Né? E os custos do home office? Quem vai arcar? Que ainda são discussões que se trazem, porque uma coisa é a gente desenvolver tudo isso no meio de uma pandemia, a gente fazer essa migração por uma questão emergencial. E outra coisa é como que a gente vai desenvolver ao longo do tempo para que isso seja duradouro, né?
Então, trazendo essas outras reflexões, como que tu enxerga essa questão do home office com esse outro lado, né? Porque até então, para aqueles que conseguem desenvolver as atividades, tá muito bom, tá muito fácil. A gente também já desenvolvia muito a atividade em home office, porque pouco a gente atende o cliente diretamente, nossas atividades é mais no cliente, mas também agora tem a questão dos nossos clientes não estarem mais indo no escritório e a gente desenvolver as atividades de forma virtual, que também é uma questão de adaptação, e tu trouxe bem isso, né? As empresas se adaptarem a desenvolver as atividades em home office, mas também as pessoas se adaptarem a receber o serviço de forma virtual, né? Tem todas essas questões que a gente tem a refletir e a pensar como encontrar os melhores meios e caminhos para cada uma dessas questões, né? Em primeiro lugar, Ana Paula, eu sugiro, tá, que os líderes, eles façam reuniões com os seus liderados, ver a capacidade e as dificuldades de cada empregado. Bom, eu tenho filho pequeno, eu preciso de uma babá, eu preciso de uma creche, o meu esposo trabalha ou eu sou sozinha. Então, todos esses levantamentos devem ser feitos, né? A questão da internet, se ela vai condiz com a atividade que tu vai fazer, se o funcionário ele tem um computador adequado que ele possa estar realizando esses trabalhos. Então, é muito interessante a empresa ter a reunião com seus liderados, ver a melhor postura, ajudá-los, sim. Como conduzir? Bom, te dei todas as ferramentas, te dei todo... Porque hoje, né, ou eu fecho as portas, ou eu tenho que trabalhar ou com um público reduzido, ou funcionários reduzidos, ou reduzir o meu salário. O que é bom para mim nesse momento? O que é confortável? Bom, eu na IUD, eu vim para casa, eu montei o meu home office, montei meu estúdio, meu escritório. Então, eu criei regras dentro da minha casa, foi uma coisa muito bacana, porque eu interagi com a minha família. Família, nós temos um trabalho, a empresa e a minha família. Nós temos uma regra, nós temos um horário de trabalho, eu preciso trabalhar dentro dessas normas, ok? Meu cliente vai na minha casa. Nesse período de pandemia, vem. Porém, ele também tem que saber que eu posso ter um idoso ou uma pessoa de risco que toma medicação, ela tem que vir altamente, ela tem que usar o álcool em gel, ela tem que vir com a máscara, ela tem que ter um distanciamento de mim, ou seja, eu não deixei de realizar as minhas atividades, mas estou em home office, né? Então, é muito importante essa união, essa colocação direta que hoje o empreendedor sofre. Então, ele tem que expor para o seu liderado que ele necessita do liderado, e o liderado necessita do emprego. Então, é uma balança, né? E dentro, tu consegue... Por exemplo, tem casais que o marido está uma semana em home office, a mulher está na semana seguinte, também é uma alternativa para a sua empresa. São muitas alternativas. De quem é a responsabilidade, né? De manter o seu empregado é da empresa. Tem que mexer nas nossas legislações trabalhistas muito e muito rápido, né? Tem que ser levantada todas essas questões e, sim, cobrar de quem deve ser cobrado. É muito importante. Alessandra Fraga. Bem-vinda, Nailde. Fico muito feliz de estar aqui com a gente. Agora, na verdade, eu vou fazer um mix de tudo isso que vocês falaram. E como o meu foco é comportamento e imagem, né? Eu acho que é bem interessante a gente ressaltar um ponto. A gente está falando que o Covid trouxe o home office, é uma coisa positiva, eu também já vinha trabalhando, todos nós aqui, a gente concorda, as pessoas estão vendo que realmente é um ponto extremamente positivo, é o futuro. Sim, tem todas essas questões de custo, de produtividade, de adequações, né, de leis, tudo isso, perfis. Mas uma coisa que eu percebo, que eu acho que ainda é uma dor, além de tudo isso, é a questão do
comportamento, como as pessoas estão lidando, o indivíduo, né? Como ele está lidando com isso, porque nós entramos nessa transformação através de uma crise onde nos colocou numa pandemia dentro do isolamento social, dentro das nossas casas, fechando muitos negócios, com uma crise econômica, uma crise viral. E isso, às vezes, faz com, como tu disse no início, cause uma depressão, né? Uma crise de ansiedade e muitas outras doenças que vão afetar lá no home office, vão afetar na tua imagem pessoal, porque tu vai ter que ter um cuidado enquanto está fazendo uma chamada de vídeo, tu manter essa imagem adequada, cuidar da tua imagem visual, como tu cuida no teu trabalho físico, mas isso está sendo interferido também, a questão da tua autoestima, por tudo isso que a gente está vivendo, né? Isso está interferindo. Às vezes a gente levanta bem, às vezes a gente não levanta, e a gente ouve uma notícia que causa tristeza para a gente e abala um pouco o nosso dia. Então, tudo isso afeta muito esse processo, que é muito bom, mas vem num momento muito difícil. Eu te pergunto, né? O que tu achas? Quais dicas que tu daria para as pessoas que estão passando por essas dificuldades? Porque eu conheço empreendedores que eram extremamente proativos e que trabalhavam em home office já, mas não está conseguindo lidar com essas situações, então se retrai, retorna aquilo que eles deixam de fazer aquilo que eles já faziam por causa do momento. Então eu te peço algumas palavras para quem está nos ouvindo e nos vendo sobre o que tu vê, como tu vê essa questão mais do indivíduo e do comportamento dele. O que eu observo, tem muitos profissionais, como tu disseste, alguns eles são habituados a estar presentes em grupo, conversando, trocando ideias, afinando alguns trabalhos, e hoje isso não está acontecendo com a maioria. Então, isso leva, sim, grandes profissionais a entrar numa depressão, entrar num estresse violento, e tu acaba perdendo grandes profissionais para o estresse, né? E não tem essa positividade no trabalho. Bom, eu sugiro, sim, esses liderados estarem sempre em constância com as suas lideranças, fazendo videochamadas, mantendo reuniões, colocando algumas outras oportunidades, porque nesse momento de pandemia, o que acontece? Eu me preparei muito, estudei na Universidade Business, fiz muitos cursos, me preparei na área de recursos humanos durante 30 anos, né? Tanto aqui quanto fora do país. O que isso vai me levar? Bom, eu tenho outras experiências. O que eu posso aproveitar do meu gap profissional, que eu possa ajudar a minha empresa a sair desse momento difícil, né? Então, a primeira dica, manter reuniões, não digo diárias, mas reuniões frequentes com seus liderados e suas equipes, trazendo ideias para dentro da empresa, naquilo que pode melhorar o andamento do trabalho, procurar fazer, sim, o seu home office como se você estivesse na sua empresa. Não usem pijama durante o dia. Levantei, vou para o trabalho, me maquiei, tomei um banho, botei um perfume. Botar um perfume para ir para a live? Vou. Estou como se eu estivesse diante de pessoas, junto com essas pessoas. Isso te eleva o teu astral, te traz mais ânimo, né? E uma coisa que eu sempre digo, assim, tem muita live, mas pouco conteúdo. Então, hoje, quando vai se fazer uma reunião, quais os tópicos? Bom, eu preciso falar de 10 tópicos. Já leva os 10 tópicos, discute isso, que seja breve, que seja produtivo, né? O que os empresários, os empreendedores precisam? Eles precisam muito de ajuda. Muitos nunca deveram. Tem empresas que têm 30 anos, nunca tiveram um protesto, de repente fecha-se as portas. O que eu posso fazer para esse empreendedor sair desse momento difícil? Então, são muitas ideias, são muitas coisas que nós, profissionais, nós temos e precisamos, sim, aflorar isso, né? De repente, eu posso ser uma ótima dona de casa, daqui a pouco eu posso ser uma ótima cozinheira, não sei.
E dentro do home office, essas coisas vão surgindo. Então, bota uma música ambiental bacana, procura se produzir como se estivesse na tua empresa e faz com que aquele ambiente seja melhor, para que não entre em depressão. Porque hoje, realmente, quem está na linha de frente está muito complicado. Aí algumas questões super interessantes. E a gente tem tido a oportunidade de conversar com empresários, empreendedores, profissionais do mundo inteiro, em todos os continentes, em 8 países, e algumas verdades que acontecem em determinados lugares são completamente distantes daquilo que está acontecendo em outros lugares, né? Então, nós conversamos com um empresário de Angola e ele estava dizendo o seguinte, que lá no caso de Angola, não existe possibilidade, em muitos casos, de ter pessoas trabalhando em home office em função de falta de infraestrutura, porque as pessoas não têm smartphone, não têm internet de alta velocidade. Por outro lado, conversamos com pessoas lá da Nova Zelândia, onde está praticamente inexistente, não existe mais crise Covid. O país está aberto, né? Já é uma página superada. Então, me parece, eu gostaria de ouvir sua opinião sobre isso, que assim como conversar com as pessoas vinculadas ao seu próprio negócio, né? Quer dizer, se eu sou o líder da minha equipe, eu vou conversar com os liderados, se eu sou um dos liderados, eu vou conversar com meus colegas, mas além disso é importante conversar com as outras redes, com outras pessoas semelhantes a mim, se eu sou empresário, conversar com outros empresários, com associações, enfim, porque isso nos dá uma visão mais macro e evita que a gente fique focado somente no nosso problema e muitas vezes parece intransponível. O que te parece? Exatamente, porque, por exemplo, o Avanço CRS, eu converso com muitos empresários de diversos níveis, seja na linha empresarial, seja na linha da cultura, da inovação, da startup. Então, cada um tem a sua opinião, e é muito interessante isso que tu colocou, porque quando eu estudei na Universidade de Negócios, há 2 anos atrás, se falava muito para nós que está vindo aí uma nova realidade, está vindo aí um novo mundo, e não se entendia muito bem o que estaria vindo, porque os Estados Unidos é 30 anos à frente do Brasil, o Brasil ainda estava muito atrasado naquele momento, né? E quando se falava em inteligência artificial, aquilo ali era muito novo, era muito diferente, mas nós entendemos que tudo que estava vindo do Vale do Silício, com essa oportunidade de estar lá, trazendo para o Brasil aqui, o pequeno e o médio empreendedor, e até muitos grandes, não entendiam. Bom, a minha empresa eu gero há 30 anos assim, eu vou continuar assim? Ou seja, a resistência, né? E como tu falaste, em um país se tem alta tecnologia, se tem a oportunidade da internet mais avançada, em outra, já se foi a pandemia. No Brasil, a pandemia, ela está aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos num caos nesse momento, entrando hoje. Porém, eu preciso fechar o meu negócio? Depende, é relativo, eu tenho que entender muito bem dele para que eu possa estar aberto para pegar oportunidades e gaps de outros países, de outros estados e implantar o que eu posso fazer para melhorar e não fechar as minhas portas. Eu vou esperar o governo me dar uma oportunidade de empréstimo para que eu não possa fechar, eu tenho que esperar o governo dizer que eu tenho que abrir a minha porta. Só que eu tenho uma folha de pagamento para fechar, eu tenho os meus impostos, eu tenho a credibilidade para com os meus fornecedores e para com os meus clientes. Então, eu preciso rever, sim, o meu plano de negócio, meu planejamento estratégico, botar em ação, vendo o exemplo do que está acontecendo em outros lugares para aplicar rapidamente no meu negócio. Porque hoje o que a pandemia nos trouxe foi isso, né? Fecha, e agora? O que vai se acontecer toda manhã? Então, foi tudo muito novo para todos nós, né? Ana Paula. Obrigada, Rogério. Nailde, a gente está vivendo vários problemas ao mesmo tempo. A gente está vivendo a crise de saúde com o Covid, a gente está vivendo a crise econômica, porque afetando a saúde não tem como as pessoas trabalharem e executarem as atividades. Com isso, vêm as doenças psicossomáticas, a qual a gente já está tendo que lidar agora, os altos índices de suicídio, os altos índices de agressões domésticas,
que está trazendo junto com o problema. Então, o que a gente pensa? A gente não pode focar, existe um problema muito grande, mas se a gente focar somente no problema, os outros problemas continuarão acontecendo e a gente tem que pensar, como o Rogério falou, de forma macro. E a gente começa a perceber que cada lugar está desenvolvendo de formas diferentes. Por exemplo, aqui neste momento, o que aconteceu? Muitas empresas que não trabalhavam em home office estão trabalhando em home office agora. Muitas empresas que não tinham empresa digital, empresa virtual, agora estão desenvolvendo as empresas virtuais. Só que aí entra em outra questão, que talvez ali na frente a gente também vai entrar com um problema, porque a gente estava conversando com uma convidada dos Estados Unidos e ela falou assim, as empresas que aqui já eram virtuais e estão se transformando em virtuais estão ruins da mesma forma, porque as grandes empresas como a Amazon não permite que as pequenas vendam, porque as pequenas não conseguem ter o mesmo valor das grandes, não consegue entregar com as mesmas agilidades das grandes. E aqui a gente ainda está migrando muitas empresas para o digital. Talvez ali na frente vai ser um dos problemas que a gente vai ter que enfrentar, entendeu? Que a gente não vai conseguir, mesmo de forma digital, concorrer com os valores e com a prestação de serviços das empresas maiores. Então, o que eu trago? Pois é, eu estou falando tudo isso porque a gente não pode pensar somente, é uma crise importante, a crise de saúde mata, a gente tem consciência disso, mas a gente está convivendo com muitas outras coisas que também matam e que também estão acontecendo ao mesmo tempo e que a gente tem que olhar de forma macro, que é, a pergunta agora não é mais o que fazer, é conviver. O Covid já não tem como mais voltar atrás. Ele é uma doença que vai conviver com a gente. E a pergunta agora é, o que eu vou fazer para pensar em tudo isso, pensar na minha atividade, pensar na minha sobrevivência, na minha saúde, com ele aqui. Né? Que agora é essa projeção que a gente está pensando em fazer. Como conviver. Algumas das coisas você já até trouxe, a gente vai ter muitas mudanças e vão aparecer ainda muitas necessidades e muitas mudanças que a gente ainda nem sabe que vão aparecer, mas que a gente já tem que começar a projetar todo esse caminho, né? Exato. Essas mudanças, elas vêm acontecendo conforme vem chegando os problemas todos os dias, seja de logística, seja social, seja da saúde, e tu tem que saber como contornar. Eu vou dar um exemplo prático. Eu estou, por exemplo, fora da minha cidade, trabalhando em outra região, em uma outra cidade, que o Covid está subindo, na minha cidade já não dá mais para entrar, que está gigante. Então, tu tem que pensar, bom, como eu vou continuar fazendo as minhas atividades, o meu trabalho, mesmo não estando na minha casa? Já é uma administração. Como eu vou conseguir conversar com os empresários e empreendedores dessa cidade onde eu estou, para que eles possam conhecer também um pouco mais do meu trabalho? De que forma tu pode ajudar na logística das empresas, que hoje é digital? Isso é um grande problema no Brasil, é a área da logística. Ponto. Sustentabilidade e logística é um problema muito sério aqui no Brasil. Como entregar? De que forma? Então, se eu tenho um produto que tem que ser em e-commerce, que eu preciso da logística para ser entregue, e como tu falaste, a Amazon, ela, em um determinado país, ela consegue atender o grande, não está conseguindo atender o pequeno como deveria. Então, os empreendedores devem, sim, rever os seus conceitos, o seu produto, de que forma melhor atender o meu cliente. Traz alguém que conheça das leis e como estão as leis nesse momento de pandemia, do direito do consumidor e do vendedor. Então, tu tem que pensar em tudo isso. Já estou trazendo algo que a gente nem estava pensando em falar, mas que é o direito, entendeu? Então, nós temos o direito trabalhista, mas estou trabalhando em e-commerce, em home office. Como o meu liderado vai ter todos os seus direitos trabalhistas? Então, tudo é um problema, porém, nós temos que sentar e sim, bom, a minha empresa, eu dependo disso,
vou focar no cliente. O que vender para o meu cliente? De que forma? Bom, eu vou trabalhar dentro da lei do consumidor, então eu tenho que ter alguém que conheça disso, o que é certo. Vou entregar para o cliente em 2 dias, por exemplo, dá um pouco maior o prazo, entendeu? Para que não gere mais problema e desgaste para dentro da tua empresa. E nesse momento não pode mais ter desgastes, que é isso que a gente está vivendo. Então, o desgaste social do seu liderado não ter dinheiro para trabalhar, porque tu não sabe que se a tua empresa vai ter como pagar. Então, tu entendeu que vai gerando uma bola em cima de tudo que tu está vivenciando. E realmente é um caso muito sério. Sandra, vocês estão falando sobre tudo isso e eu fico pensando que quando a gente começou o movimento e nós, como empreendedores, a gente achava que o caminho era este, mas a gente percebe que agora não temos um caminho ainda definido. E aí a gente começa a ouvir as pessoas, né? Como a Ana Paula mesmo comentou, que a gente conversou com uma empresária americana e colocou esse ponto, né? Lá os maiores estão esmagando os pequenos, mas aqui já no Brasil a gente tem oportunidades onde grandes empresas como Magazine Luiza estão abrindo seu e-commerce para os pequenos. Porque, como a gente estava conversando aqui, como a gente não tem estrutura e a gente não sabe o que vem pela frente, eu acho que o melhor de tudo, nesse momento, a gente está aberto ao novo, mas, ao mesmo tempo, saber até onde a gente pode ir, né? Eu estava ouvindo um painel sobre e-commerce, plataformas, e aí um dos especialistas começou, se você quer abrir agora um site para ganhar dinheiro, não abra, porque você precisa ter dinheiro para investir, você tem que ter produto e demora. Só abra se você tem um produto em estoque que quer despachar. Aí, ok. Então, as pessoas às vezes não pensam em tudo, né? Que tem pelo caminho para isso. E agora eu acho que assim, qualquer atitude errada vai ser muito pior. O resultado vai ser muito mais dolorido, né? Eu vejo assim, eu acho que é um momento, como o Rogério sempre fala, de estudar, talvez, como tu mesmo falou, resgatar algumas habilidades, eu também estou fazendo isso, resgatando habilidades que eu já tinha, de conhecimentos de anos de estudo, que a gente não estava utilizando, mas que agora é muito propício utilizar, estudar, criar novos produtos. Eu acho que ir com cuidado nesse caminho que a gente está trilhando sem saber o que vai acontecer, eu acho que é a melhor maneira. Pergunto para deixar algumas dicas também. Eu sempre busco para as dicas para as pessoas que estão sempre nos ouvindo e nos vendo. Elas também têm essa dor, né? Elas querem ouvir das pessoas o que elas podem fazer. Algumas dicas de como trilhar esse caminho, né? Tanto para o líder, os liderados e para os empresários, né? Como é que tu vê daqui a um ano, como é que a gente tem que se preparar para este caminho longo e árduo que a gente vai enfrentar pela frente? Que eu vejo é, em primeiro lugar, se organizar, como nós já havíamos falado, resgatar essas habilidades que nós temos, o conhecimento que se tem, criar novos produtos, ver quem é realmente o nosso público. Vou lançar um novo produto, tenho em estoque, vou ter em estoque, de que forma eu vou vender, para quem eu vou vender, quanto tempo entregar. Sim, fazer um mapeamento do seu produto, de região. Vou vender para fora do país, é um momento adequado agora, ou daqui a um ano, procurar estudar o país ou região para onde tu estás mandando esse produto, para quem é que vai ser o seu cliente, para que tu não tenha, assim, mais dores de cabeça, porque hoje nós estamos num momento de incerteza. Nós não sabemos o que vai acontecer, mas se preparar, sim. E como eu disse, estudar, ver os melhores caminhos, os melhores clientes em regiões que sejam mais propícias para que tu possa atender de uma forma mais assertiva, tu possa estar fazendo a tua entrega
100%, né? E como eu sempre digo, procurar estudar, sim, as leis e direitos dos consumidores, dos liderados. O empreendedor, ele tem seus direitos, mas ele tem seus deveres, mas ele também tem os seus direitos, né? E sim, estar sempre numa constância com seus liderados, porque eu sempre digo, eu até fiz uma live há uns 2 meses atrás, logo que veio a pandemia, e o meu recado para os empreendedores foi o seguinte: não demitam seus liderados, pois através deles vai gerir grandes ideias, grandes produtos e vai te ajudar a sair desse momento muito difícil. Aí, a gente, ao final aí do nosso conversa, e eu vou pedir para a Ana Paula e para a Alessandra fazerem seus comentários e depois te passar a palavra para tu deixar uma mensagem final para quem está nos vendo aí pelo YouTube, Facebook, Instagram e ouvindo no Anchor e no Spotify. Ana Paula. Obrigada, Rogério. Nailde, fazendo assim uma síntese e trazendo uma fala que tu trouxeste sobre o resgate de habilidades, não é o momento da gente absorver a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, porque neste momento não cabe mais. Nós temos que estar dispostos a descobrir novas habilidades, a desenvolver novas habilidades, novos comportamentos e também a executar outras atividades. Porque como a gente está no momento incerto, se a gente seguir por um caminho que não está indo bem e a gente mantiver, não tem como a gente crescer. A gente vai ter que buscar um outro caminho, mesmo que a gente tenha que, como a Alessandra falou, desenvolver outros conhecimentos, buscar estudos de outros conhecimentos, porque não dá mais para a gente, já não dava antes e agora pior ainda, não dá mais para a gente permanecer fazendo sempre a mesma coisa, do mesmo jeito, sem querer mudar, porque agora, obrigatoriamente, a gente está tendo que enxergar mudanças, fazer diferente, buscar o novo, e é que a gente possa continuar sempre assim, aprendendo a aprender e descobrir que nós somos capazes de fazer várias coisas e encontrar melhores opções, não somente naquilo que a gente está acostumado a fazer, mas também fazendo outras atividades que nem mesmo passava pela nossa cabeça que a gente poderia fazer, né? Te agradeço muito, muita gratidão por ter aceito o convite, foi muito importante todas as reflexões que tu trouxeste e as dicas, né? E fica sempre o espaço aberto, sempre que você quiser voltar aqui neste movimento, seja muito bem-vinda e muita gratidão. Obrigada. Alessandra Fraga. Eu gostaria só de te agradecer por estar aqui com a gente, transmitindo o teu conhecimento, passando essas dicas para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo, né? Porque eu acho que é muito importante nesse momento a gente ter esse espaço, né? Onde todos possam ouvir uma palavra, né? Uma forma de sair melhor desse mundo que estamos vivendo, desse novo normal. E eu acho que, para concluir, assim, eu acho que eu tenho uma frase que eu carrego comigo, sabe? Faça o que você pode, onde está com o que tem. Eu acho que o momento é esse. A gente tem que fazer o que está disponível ali na nossa frente e fazer, né? Onde a gente está e como a gente pode, né? Eu acho que isso é o mais importante hoje, no momento que estamos vivendo. Muito obrigado por estar aqui com a gente. De Mello, CEO da Consultoria Oriente, apresentadora do Avança RS. Gostaria de te pedir para deixar uma mensagem, então, para quem está nos vendo e nos canais do Movimento Solidário Empresarial. Com certeza. Rogério, muito obrigada pelo convite. Ana Paula, muito obrigada por estar dividindo teus conhecimentos também. E Alessandra. Alessandra, também, muito obrigada por essa interação, por estar dividindo conhecimentos. Como eu sempre digo, sim, é possível. Né? É essa mensagem que eu deixo agora para quem está nos assistindo, que as dificuldades elas vieram como um relâmpago. Não olhou para onde que fosse cair. E, infelizmente, ela caiu. Empreendedores, não tenham medo.
assumam a sua responsabilidade, assumam os desafios. Se vocês não sabem, perguntem. Se têm anseios, peçam ajuda. Não tenham medo de pedir. Estamos todos aqui, nós profissionais, para ajudá-los. Nós mais aprendemos do que nós ensinamos. Então, a minha frase sempre foi, desde a minha formatura, sim, é possível, e eu não desisto jamais, né? Então, o meu muito obrigada, que vocês possam estar me acompanhando nas minhas redes sociais, na Hilde Melo, Avança RS, e que vocês também estão convidados a dividir o palco junto comigo, sempre que precisarem, e contem comigo sempre. Estou aqui para ajudá-los. Muito obrigado, Nailde. Obrigado, Ana Paula. Obrigado, Alessandra. E vamos encerrando mais esse bate-papo, então. Valeu, até a próxima. Até a próxima. Até mais.